Estudo do Evangelho de Jesus, estamos no livro de João, capítulo 6 de João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então ele estava em Jerusalém, aconteceu vários fenômenos, várias situações, e ele volta para a Galileia e vai para o outro lado do mar. Sempre que Jesus vai para o outro lado do mar, quer dizer, ele saiu de uma área de conflito ou de conforto e foi para uma área onde tinha pessoas mais necessitadas, onde ele iria falar àqueles corações, mostrando para eles novos ângulos de vida, novas situações, sempre ensinando. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A partir do momento que as pessoas viam que Jesus podia curar os enfermos, seguiam-no. E ele, para onde Jesus chegava, para onde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava, e ele usava o mar para se afastar da multidão. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Ali nesse momento, nessa festa aqui, Jesus não estava em Jerusalém. Estava na Galileia. Era Páscoa. E uma grande multidão ia encontrar com Jesus e ia procurar o lenitivo para suas almas, procurar alívio para suas dores, para seus sofrimentos, ou ouvir uma palavra confortadora. Então ele sobe ao monte. Está numa condição mais elevada, e a multidão tem que se elevar para chegar até ele, tem que se esforçar, tem que caminhar. E ele vê então aquela multidão caminhando para com ele, e ele pergunta a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mostrando-nos que sempre que a multidão nos procura, sempre elas querem aliviar o estômago. Faz uma festa e fala assim, olha, nós vamos ter uma comemoração lá em casa, vocês vão lá que nós vamos ficar só meditando. Quantos irão? Agora você fala assim, terá uma comemoração lá em casa, terá comidas e bebidas à vontade. Quantos irão? Portanto, Jesus sabia que a multidão tinha outras fomes além da fome espiritual. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele também sabia o que havia de fazer. Quando ele pergunta então para Filipe, e esse aqui é importante para nós, diante de uma multidão, o que precisamos fazer para alimentar esta multidão? O que precisamos fazer para levar o pão a esta multidão? E que tipo de pão nós vamos estar levando a esta multidão? A multidão está sempre faminta. Faminta do pão da alma, faminta do pão do corpo. E ele testa Filipe, para ver o que Filipe iria dizer para ele. E Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então não dava, eles não tinham dinheiro suficiente para comprar. E mesmo que eles tivessem o dinheiro ali, ia ser insuficiente para alimentar a tantas pessoas famintas do pão do corpo e do pão da alma. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Quando André avisa que tem 5 pães e 2 peixinhos, ele está mostrando que tinha pouco para oferecer à multidão. E a lição que nós temos que ter, que o pouco com Jesus torna-se suficiente para alimentar a alma e o corpo. Logicamente que não estamos falando ainda da multiplicação desses alimentos, mas falando que quando confiamos em Deus, quando confiamos em Jesus, os recursos vêm, aparecem e alimentam aquela multidão. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então eles tinham que assentar-se na grama, na relva. Não era uma área tão deserta, era uma área que tinha grama. Ou seja, tinha vida, tinha o verde, trazendo esperança de boa colheita. Não era um local árido, era um local que poderia se esperar algo mais de quem ele estava.
Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quanto mais pediam a Jesus, mais ele oferecia, mais ele multiplicava o pão e o peixe. Não tinha limite. E queremos mais, Jesus multiplicava, alimentando aqueles espíritos para toda a eternidade. Porque o pão que Jesus oferecia tinha as bênçãos de Deus e do próprio Jesus, seu Filho unigênito, alimentando então com as suas bênçãos as almas que ali estavam. E o pão físico, o corpo de quem lá estava. Deixando naqueles homens, naquelas mulheres, naquelas crianças, uma lição imorredora do poder de Jesus para transformar a matéria. E também as almas. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Mais uma lição: não devemos esbanjar os alimentos, deixar sobrar, sobejar e jogar pelo chão. Comamos o necessário, aprendamos a servir apenas do necessário, para que não haja desperdício. A lição do Evangelho é completa em muitos sentidos, basta sabermos sorver a lição. Apesar de ter o banquete material e espiritual, aprendamos a servir parcimoniamente. Aprendamos a servir com educação, com respeito e com responsabilidade. Porque pegar o alimento para desperdiçar, sabendo que tem tantos que precisam. Respeitemos a necessidade de cada um e procuremos, então, oferecer o melhor que temos em mãos. Recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Lembre-se, recolheram 12 cestos de pedaços de pães que havia sobrado, não de peixe. Aquilo que é para alimentar a carne, aquilo que tem um sabor mais forte, mais material, as pessoas não desperdiçam. Porque o peixe era uma vida que estava dando a vida para manter a nossa vida. Isso eles não desperdiçaram. Mas o pão, que veio do suor do outro, desperdiçaram. Cada um de nós temos que prestar atenção naquilo que estamos desperdiçando, naquilo que estamos comendo e como estamos usando nossos alimentos. Não desperdiceis aquilo que foi produzido com muito suor, com muita dificuldade, porque outros estarão passando fome. Logicamente que tem mais interpretações, limitar-nos-emos a esta. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. À medida que receberam o pão do corpo e da alma, saciaram-se, desperdiçaram e glorificaram o Pai. Lembre-se que Jesus já disse: se você der a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Mas se você vai fazer uma grande obra, faça-a aos olhos dos homens, para que eles as vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E como ficaram maravilhados, começaram iriam querer coroá-lo como rei ali naquele momento. Ele se afasta, vai só para mais alto do monte, para uma parte mais alta, para buscar um pouquinho de solidão e fugir do glamour dos homens, fugir da ovação dos homens. As pessoas sabem muito bem ovacionar as pessoas da hora do sucesso, mas também sabem vaiar e criticar na hora do fracasso. Basta assistir um jogo de futebol. Se o time está ganhando, aplaudem. Se está perdendo, esbravejam. E todo o tempo da nossa vida, nós temos que prestar atenção para não procurarmos ser ovacionados pelos homens, mas simplesmente fazermos as nossas obras com amor e responsabilidade para sermos glorificados pelo Pai, na medida das nossas necessidades, das nossas possibilidades.
E quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Então, os discípulos, vendo que Jesus estava ao monte, estava demorando, eles entram no barco e vão para o mar. Já estava escuro. E sempre que Jesus não está perto, as coisas podem ficar muito escuras para nós. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Veio as ondas, o vento assoprando, porque sempre que Jesus se afasta para o monte, ou seja, quando nós nos distanciamos de Jesus, que ele vai para o monte, e nós vamos para o vale, para o oceano, ondas tenebrosas podem querer varrer-nos do caminho, dificultar nossa viagem, dificultar nossa caminhada para a evolução. Por isso devemos estar sempre buscando subir ao monte, para estarmos mais próximos de Jesus. Não é subir ao monte, subir nos morros, as montanhas, mas elevar nossos pensamentos para começarmos a trabalhar com a consciência desperta para irmos para a superconsciência. E o vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Nos momentos difíceis, quando nós começamos a esquecer do Mestre, ao vê-lo se aproximar, ficamos constrangidos, envergonhados, assustados. O Mestre vem alimentar nossas almas. O Mestre vem fortalecer nossos espíritos. O Mestre vem iluminar nossos caminhos. Precisamos, pois, treinar a caminhar, treinar a despertar, treinar a fazer valer as leis que regem a nossa vida. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Ou seja, tudo bem que vocês estão em aperto, estão em apuro, as ondas estão bravias, mas eu venho não para repreendê-los, mas para acalmar o mar que vocês navegam. Estou aqui para ajudá-los a superar os obstáculos, a vencer as dificuldades, as adversidades e caminharem com fé e otimismo para Deus. Então, eles, de boa mente, receberam-no no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Ou seja, sem Jesus no nosso barco, os mares bravios dificultam a nossa viagem. Mas quando conseguimos conceber Jesus no barco da nossa vida, rapidamente nosso barco chega onde precisamos chegar. Não temos mais dificuldades, não temos adversidades. Temos que ter o discernimento para seguirmos com segurança, com fé, confiança em Deus, confiança em Jesus, a nossa viagem para outra margem, ou seja, sairmos dos nossos conflitos existenciais, da nossa falta de fé, da nossa insegurança e incerteza, para confiarmos plenamente naquele que conduz o barco da nossa vida para outra margem, a margem da esperança, da fé, da abundância, do resplandecer da luz. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. E a multidão, então, começa a observar que os discípulos não foram com Jesus naquele barco, mas havia apenas um barquinho. E que Jesus não tinha entrado naquele barquinho com os discípulos para ir para o outro lado. Então os discípulos foram sós. Mas a multidão sempre acorda no dia seguinte dos fatos. A multidão não se desperta, não para ver naquele momento dos fatos. A multidão é conduzida por estranhas energias, embalada por estranhos desejos, por estranhos fascínios. E só vê que o barco com os discípulos já partiu, que eles estão a sós,
Mas onde está Jesus? Contudo, outros barcos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. No mesmo momento, outros barcos chegam naquele local. A vida é assim. Está sempre chegando barcos para nós embarcarmos no caminho que nos conduz a algum lugar. Mas qual barco da vida você vai embarcar e para onde você vai? Vai encontrar o Mestre verdadeiramente? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Cafarnaum, local onde convergiam muitas culturas, onde convergiam muitas pessoas à procura do comércio, era um ponto estratégico, porque era uma rota, um troncamento de uma rota. E eles, então, entram nos barcos e vão para este grande centro, tentar encontrar Jesus, onde Jesus morava, passava a maior parte do tempo. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe. E interessante, para que você encontre Jesus, você tem que sair de onde você está, entrar num barco e confiar na travessia para chegar neste grande centro, onde ali reside o Mestre, e confiar que vai encontrá-lo. E ao encontrar do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Não te vimos partir. Estávamos distraídos. O mesmo que estivesse atento qual poder mágico, qual sortilégio usaste para passar por nós? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão que vos saciastes. Ficaram felizes porque comeram o pão. E até hoje multidões procuram as casas religiosas à procura do pão. Seja o pão que vai ser distribuído em forma de sopa ou nas ceias que as casas religiosas distribuem, ou o pão que eles buscam desesperadamente lá fora, mas ali eles tentam encontrar um meio mágico de chegar a este pão que alimente os seus corpos. Assim caminha a multidão, sempre à procura do pão que sacia. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E aí, ele mostra a transcendência da vida, a responsabilidade que cada um de nós devemos procurar ter conosco mesmo para melhorar a nossa condição espiritual. E para melhorar a nossa condição espiritual, temos que sorver o ensinamento divino, sorver a mensagem do Pai, porque o Pai nos enviou a Jesus e lhe deu o selo do amor, da compaixão e da fraternidade que alimenta nossas vidas para toda a eternidade. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus está, que creais naquele que ele enviou. Aquele momento era apenas crer em Jesus. E a multidão, se apenas cresce em Jesus, já era um grande passo, porque a maioria nem procura saber que Jesus existiu. Infelizmente. E sabiam que nas regiões inferiores é proibido falar Jesus, falar Deus? Se não queres ficar nas regiões inferiores do mundo espiritual, treine a falar Jesus, Deus. Senhor Jesus, ilumine meus caminhos. Ó Deus, dai-me força para superarmos os obstáculos, mas com fé e confiança, porque lá, nas regiões inferiores, proferir o nome de Deus e de Jesus recebe chibatadas. E aí você tem que provar a sua fé. Por isso haverá choros e ranger de dente, porque na hora que você provar a sua fé, com a persistência nas orações, com a persistência no amor a Deus,
os missionários do bem virão ampará-lo, socorrê-lo e retirar dessas regiões. Por isso, é necessário fundamentarmos a nossa fé em Deus e em Jesus, crendo, independente de onde estivermos e da forma que formos recebidos pela nossa fé. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? A multidão já tinha visto ele multiplicar os pães, mas queriam mais um sinal. É assim que a multidão age. Na incerteza, na falta de confiança, na falta de esperança. Pobre multidão. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E aí, logicamente que todos esperavam receber o pão do céu. Aí não precisa trabalhar, cai do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Lá, no deserto, junto de Moisés, caminhando e vagando por 40 anos, o povo hebreu passou por muitas dificuldades. Recebeu esse maná lá no deserto. Mas ainda não era o pão do céu. Era um lenitivo para suas fomes, para suas dores, fortalecendo aquelas pessoas na perseverança de chegarem à terra prometida. Que, aliás, a terra prometida é o sonho de retornar para seus planetas de origem. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí Jesus se coloca como o pão que desce do céu. Para entendermos lá na frente, temos que entender esta frase. Se ele é o pão que desce do céu, nós temos que saber sorver os seus ensinamentos. Absorvermos este amor que alimenta nossas almas. E podermos, então, caminharmos com mais segurança, crendo e nos alimentando deste pão divino. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão divino que veio do céu alimentar nossas almas com teu infinito amor, com teus ensinamentos transcendentes para que nos melhorássemos e procurássemos seguir os caminhos que nos levam a atravessar o mar da vida para a margem segura do encontro com Jesus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Todos querem o pão da vida. Mas o pão da vida exige algo de nós mesmos para poder recebê-lo. O Pai doou sempre. Jesus estava ali oferecendo o pão da vida, mas cada um tinha que fazer a sua parte para receber. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. A fome e a sede aqui está no sentido muito figurado. Porque ir até Jesus, você não vai poder, com isso, ficar jejuando o resto da sua vida, sorvendo o hálito divino. E crer em Jesus, você não vai receber uma água mágica para matar a sua sede. O que ele está mostrando é que muitas das vezes, no longo da nossa caminhada, nós temos fome de conquistas abjetas, conquistas materiais banais, que não soma muito para a nossa evolução. E temos uma sede de uma justiça que não vale a pena, porque é uma justiça do nosso ponto de vista. E ali Jesus está mostrando que nós temos que ter uma fome que não é alimentada, não é a fome do corpo físico. É a certeza de que o Pai nos oferece sempre o necessário para vivermos. Lógico, nós precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar e realizar. E crer em Jesus, a gente não vai ter sede, porque por mais que possamos ver aqui e ali uma injustiça, ela é uma grande justiça sendo realizada
aos olhos transcendentes da lei, transcendente da vida. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Viram Jesus, viram ele multiplicar o pão, mas queriam algo mais. Por que eles queriam algo mais? Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Conhecimento, amor, Jesus nos joga para qualquer um. Toda a força divina, todo o seu poder, toda a sua transcendente energia de amor, de misericórdia, de compaixão, não seria lançado fora, não seria dada a qualquer um, mas seria oferecida àqueles que soubessem amar, que soubessem perdoar, que soubessem sorver a bondade de Deus e caminharem com fé e segurança. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele vem reencarnar no mundo. Tens noção do que é para Jesus um espírito puro estar entre os seres humanos brutalizados como nós somos? Imagine naquela época como eram. Se ainda somos brutos o suficiente para matarmos uns aos outros em muitas situações. Devia ser muito difícil. Portanto, Jesus veio não para gozar os prazeres do mundo, mas para fazer a vontade de Deus. Para levar aos nossos corações um ensinamento transcendente da vida. E a vontade do Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. À medida que nós vamos crendo em Jesus, nós não vamos ficar perdidos nas trevas da consciência atormentada pelo mal, mas sim acenderemos a chama da fé e caminharemos seguros para o momento necessário do despertar para as leis, caminharmos de cabeça erguida para vencermos a nós mesmos na edificação de todas as forças do amor em nossas vidas. Saibamos, pois, construir e edificar as forças do bem em nós. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, que eu ressuscite no último dia, que eu lhes dê vida, mas não a vida de busca pelas coisas materiais, que sempre vem às mãos daqueles que buscam primeiramente o reino dos céus, as coisas de Deus. Aquele que procura se alimentar do hálito divino, do amor, da compaixão, da solidariedade, do conhecimento transcendente das forças da alma, automaticamente as coisas de Deus e do mundo vão para ele, porque ele sabe fazer bom uso. Ele sabe agir com bondade e justiça. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitar não é sair da sepultura com o corpo, é desencarnar verdadeiramente. O momento em que o corpo perecível morrer, essa pessoa que creu em Jesus, que trabalhou pelo bem, que fez o bem, que trabalhou para que outros seguissem o caminho do bem, porque Jesus disse: meu Pai obra o tempo todo e eu também. Então nós temos que fazer a nossa parte para Deus. Nesse momento, quando fizermos tudo isso, sabermos elevarmos-nos para o Pai. Deixar o corpo para ser decomposto pela natureza e que nosso espírito ascenda para mundos compatíveis com a nossa evolução. Ressuscitar no último dia é desprendermos-nos das coisas materiais e ascendermos para a luz da vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele, desci do céu? Ainda o pensamento materialista, materializado, querendo entender naquele momento que Jesus descia do céu como matéria, mas Jesus desceu do céu como espírito puro, que veio de vicissitudes celestes, de dimensões para nós inimagináveis, cuja função que exerce nós não conseguimos conceber. Porque um espírito de tamanha pureza, sabedoria e amor
incondicional, que nos educa com paciência e compaixão, para que possamos crescer e aprimorarmos-nos para nos aproximarmos dele. Por isso Jesus desceu do céu, como Espírito vindo de Deus, para orientar os caminhos dos homens, e não ele fisicamente, porque ele nasceu na terra. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Por que está murmurando isso e aquilo? Pergunte-me, que eu vos responderei. E ele responde, segundo a murmuração de cada um, porque ele tinha presciência dos fatos, ele tinha a clarividência, a clareaudiência de tudo que acontecia em seu redor. Era um médium perfeito. E se nós não entendermos os potenciais mediúnicos da alma, como vamos entender todo o potencial de amor e de poder de Jesus? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que iam até Jesus tinham a permissão divina. Todos que iam até Jesus para conversar com ele respeitosamente tinham a perfeição divina. E todos aqueles seriam recebidos pela espiritualidade superior que gerencia nossas vidas de uma forma diferenciada. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todos que estudaram as leis dos profetas, os ensinamentos dos profetas do passado, e entenderam a missão divina, iam até ele de coração puro, disposto a transformarem-se e aperfeiçoarem-se com os ensinamentos do Mestre. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Só viu o Pai, Jesus. Os demais apenas tinham aquela inspiração de procurar os ensinamentos divinos. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, ao crer em Jesus, ao procurar acreditar em Jesus, ao procurar receber as bênçãos do Mestre, ouvir os seus ensinamentos e lutar para praticar no dia a dia, começava-se então a transcender a caminhada e procurar sorver a luz que nos conduz ao Pai. E ao sorvermos essa luz do ensinamento de Jesus, ao transformarmos-nos para o amor, para a solidariedade, para a compaixão e a caridade, então nós estamos nos alimentando desse pão divino que é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que ele deixou para nós como alimento para a nossa alma. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Todos aqueles que estavam ali sorvendo os ensinamentos de Jesus não iam morrer? Pois morreram fisicamente. Mas não morreria no sentido de transgredir as leis divinas dali para frente e poder estar em mundos melhores. Está em mundos mais apropriados ao seu estado de pureza de coração. Porque ao procurarmos ler, entender e compreender os ensinamentos do Mestre, nós vamos purificando o nosso coração para caminharmos para uma direção melhor para nossas vidas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E agora nós temos que começar a entender a transcendência dos ensinamentos do Mestre. Ele não está dizendo que a gente tem que pegar e comer a sua carne. Tá? O teatrinho para ilustrar. Porque, olha o que ele fala. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os ensinamentos dele é o pão. Mas por que ele está falando de dar a carne? Porque eles iriam matá-lo. E ele tinha que manter-se íntegro em amor, em compaixão e misericórdia. Caso contrário, complicaria a nossa existência. Então ele sempre afirmava que ele tinha que ser o amor e a paz.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Ele não falava de dar a carne para que eles comessem. Ele estava mostrando que eles iriam matar o corpo. Mas ao matar o corpo, ele estaria tão pleno de amor e solidariedade e compaixão pela humanidade. Portanto, ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por isso ele deu a carne. E essas palavras finais: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, é o pão divino que alimenta nossas almas para aprendermos a ter compaixão daqueles que nos fazem mal. Jesus, pois, disse-lhes: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E aí ele deu um nó na cabeça deles. E até na nossa, né? O que nós estamos entendendo disso aqui? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não era para comer a sua carne física, nem beber do seu sangue. Ele estava mostrando que iria se derramar seu sangue, iriam macerar a sua carne com tamanha brutalidade e maldade, mas era necessário para a nossa transformação. E a partir do momento nós deveríamos ter respeito por ele, assim como temos que ter respeito pelo nosso alimento. Aquilo que iria acontecer a ele, já que nós éramos tão maus que não aprendíamos a amar e praticar o bem individualmente ou coletivamente, de todas as formas, então teríamos que receber uma cota à parte, que traria para nós responsabilidade. E sorver a carne e o sangue é entender a essência dos seus ensinamentos. Aprender a alimentar-se com o Evangelho do Cristo. Aprender a sorver a luz do amor. Aprender a construir a paz, a harmonia e a fraternidade em suas vidas. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aí, ele repete de novo, que ali nós deveríamos transcender as coisas materiais para buscar as coisas espirituais. Lembrando que ele estava em carne e osso entre nós, e que nós não saberíamos respeitar aquele ser divino entre nós. E por isso a sua carne e seu sangue, maltratados pelos homens, seria o símbolo de respeito que nós deveríamos ter uns pelos outros e por Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele veio de Deus, como espírito imortal, recebeu as bênçãos de Deus, conviveu entre os homens, trabalhou para Deus o tempo todo, implantando o amor, a compaixão, a solidariedade nos corações que dele se aproximavam. Fez milagres para mostrar seu poder transcendente, emanado de Deus. Portanto, quem estava perto dele estava se alimentando desse fluido mental, desse fluido transcendental, que nos dá a sintonia com as forças do bem para toda a eternidade. Oh, meus irmãos, todos aqueles que estavam próximos a Jesus, que passaram pelo menos alguns minutos próximos a Jesus, receberam esse néctar divino, emanado do hálito do Senhor, fortalecendo seus corações para que as forças do bem atuem em suas almas para todo sempre. Portanto, levante tu que dormes. Desperte suas forças do bem e trabalhe pelo bem incondicional para a humanidade. Vós que conviveu com Jesus e tem ainda consciência culpada por ter negligenciado os seus ensinamentos naquele momento, lembre-se, recebestes as bênçãos do Senhor. Portanto, trabalhe. Trabalhe pela sua transformação, trabalhe pelo seu fortalecimento, trabalhe pela sua melhoria, ajudando aos que sofrem, tendo compaixão daqueles que passam pela miséria, pela dificuldade, às vezes extrema.
Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Mas viver não de corpo e alma. E também não é comer o pão físico, é sorver o alimento divino que Jesus trazia para nós. É manter aquele contato íntimo com amor, com respeito, com responsabilidade. É sentir em seus corações, sentir em suas almas, a luz resplandecente do Senhor a iluminar nossas vidas. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Talvez nem eles tenham entendido toda a transcendência dos ensinamentos do Cristo. Mas é duro. Porque temos que nos aproximar de Jesus com amor. Para nos fortalecer para a vida eterna, viver para a eternidade não significa de jeito nenhum manter a vida do corpo físico. Mas manter a perene e constante sintonia com os planos superiores da vida, onde encarnado e desencarnado manteremos a nossa consciência ligada ao Pai, trabalhando pela transformação e aprimoramento de nós mesmos e de todos que estiverem ao nosso redor. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Se a gente não entender que Jesus tinha uma mediunidade plena de ver, de sentir e de ouvir, não vamos compreender por que ele conseguia captar todos os murmúrios que aconteciam ao seu redor. Todas aquelas pequenas discussões, todas aquelas dificuldades das pessoas. Ele respondia na medida certa, na dose certa, para que as pessoas entendessem que ele estava passando os ensinamentos transcendentes da vida. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vissem o Espírito de Jesus retornando à pátria espiritual, com toda a sua luz e esplendor, o que eles iriam sentir? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, podemos entender que tudo que Jesus disse era que a palavra dele e o sentimento dele para aquelas pessoas que estavam alimentando todas elas. E elas tinham que aprender a sorver aqueles ensinamentos, sorver aquelas palavras, deixar seus corações embebedarem daquele licor divino. Esse licor que contém o néctar da vida, que ilumina nossas almas para toda a eternidade. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Ali diante de todos estavam estupefatos, maravilhados, mas entender toda aquela transcendência, até hoje não entendemos. Portanto, já disse antes, explicamos superficialmente, porque superficialmente conseguimos passar para vocês algumas informações, porque não sabemos tudo. Mas podemos entender uma fração desses ensinamentos que nos leva a compreender a transcendência da vida, do amor do Cristo por todos nós. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Para ir até Jesus, aquelas pessoas que ali estavam tinham sido escolhidas, não porque eram judeus, porque eram espíritos preparados para estar ali naquele momento. Se lermos o livro A Caminhos da Luz, vamos ter uma pequena noção da responsabilidade de todos aqueles que estavam ali, em todo o Mediterrâneo. Porque eles estavam e também no Oriente Médio. Porque a aura de Jesus cobre toda a terra. E ali
Israel era o epicentro daquele fulcro de luz que espargia e alimentava todas aquelas almas ali naqueles entornos. Por isso, todos que iam até ele tinham a permissão de Deus. Porque Deus determina onde nós vamos reencarnar, onde nós vamos passar e o que devemos aprender em cada encarnação. Se entendermos essa parte reencarnatória das leis que regem a vida, parte do Evangelho fica perdido. Porque acharíamos que aquelas pessoas só eram privilegiadas. Mas o que elas fizeram depois dali? Quem jogou pedra em Jesus vai ficar queimando no inferno. E quem respeitou Jesus vai para o céu, mas ninguém ali respeitou Jesus. Todos tiveram uma parcela de culpa. Então, ele estava falando da transcendência da vida, das pós-vidas que viriam para todos que ali estavam. Se mantivessem o sentimento de amor ao Cristo, absorvendo aqueles ensinamentos e alimentando suas almas, alcançariam a vida eterna, alcançariam as instâncias de refazimento da espiritualidade superior. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eram muitos aqueles que acompanhavam Jesus, mas nesse momento ficaram assustados. Porque não era só 12, era 12, 72 e 572. Não é isso? Então, nem todos já ficavam tão próximos. Vai ficar assim, mas o que ele quer dizer com isso? Será que ele vai querer que a gente faça um banquete, um bife da carne dele? Ou mesmo que entendesse que eles tinham que aprender aquele ensinamento e transformarem-se para a eternidade. E cadê a coragem para transformar-se para a eternidade? Não era para todos. Lógico que não era. Mas ali era o ponto de partida para uma nova vida, para uma nova era, para uma nova caminhada rumo ao Pai. Já estavam no barco indo para outra margem, independente do que fariam dali para frente, porque tinha sorvido esse hálito quintessenciado da emanação de Jesus. Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Os 12 ficaram. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se não fossem segui-lo, a quem eles iriam seguir? Seriam como ovelhas sem um pastor. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, Simão Pedro sempre tomava a palavra em momentos difíceis e delicados assim, com firmeza, segurança e lógica, racionalidade, sem emoção. Você vê que a resposta é simples. Para quem iremos nós? Temos outra pessoa para seguirmos? E sempre acreditamos em ti, porque tu tens o conhecimento, o ensinamento, que nos alimenta a alma, que nos fortalece a vida, porque és o Cristo, Filho de Deus, que está entre os homens, para nos impulsionar para Deus. Confiamos em ti e o seguiremos. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um adversário. Eu não gosto de falar essa palavra que está ali, porque ela quer dizer adversário. Aquele que não age tão bem, não compreende tão bem as leis de Deus. Não um ser do mal, mas aquele que não compreendeu em plenitude os ensinamentos do Cristo. Então, mesmo entre os 12, tinha um que não compreendia em plenitude os ensinamentos do Cristo. Mas aquela palavra quer dizer isso. Porque Judas não era nenhum ser demoníaco. Era um ser humano, como nós, que pensamos nas coisas materiais para resolvermos os problemas do mundo. Mas o mundo vai resolver seus problemas muito mais com amor do que com coisas materiais. Porque com o amor, ninguém vai querer acumular mais do que é necessário. Não quererão investir em coisas estéreis que simplesmente dê lucro, mas sim que alimente a vida, que transforme a vida das pessoas para melhor. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Logicamente que aqui sempre foca que Judas iria entregar Jesus, mas ele entregou Jesus e irá entregar porque ele acreditava que Jesus iria fazer um movimento com as mãos, como já havia feito em outros momentos,
Não para derrubar todo mundo, não para hipnotizar todo mundo, mas simplesmente ele se saía do ambiente e aparecia em outro local distante, livre daquelas pessoas, daquela multidão ensandecida. Mas no momento de cumprir a lei, vários ensinamentos nos foi passado, como analisamos no estudo do Evangelho de Mateus, e certamente veremos de forma mais transcendente aqui em João. Muito obrigado pela sua companhia, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força para continuarmos esse estudo. Orai por todos nós. Elevemos aos céus nossas orações a Jesus, pedindo a Ele, Senhor de nossas almas, ilumine nossos caminhos, nos dê sabedoria para prosseguirmos. Nos dê sabedoria e força e coragem para perseverarmos nessa tarefa. Senhor de amor, permite que os bons espíritos nos assistam e adentrem em cada lar que nos ouve, levando a sua mensagem de paz, de compreensão, de esclarecimento das consciências. Senhor Jesus, que teu exército celeste possa envolver todos esses corações que nos ouvem e os direcionar para o caminho dos céus, para o caminho do bem, porque tu nos ensinaste. Buscai primeiramente as coisas dos céus, as coisas de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Abençoe-nos, Senhor, ilumine-nos, ampare-nos. Que assim seja.